E aí, perigo, risco, são duas palavras que a gente usa quase como se fossem a mesma coisa, né? Mas olha, elas não são. E entender o que separa uma da outra não é só um detalhe, é fundamental para a nossa segurança. Bora desvendar isso de uma vez por todas? Pra gente começar, que tal um pequeno desafio? Imagina só, tá caindo uma tempestade daquelas lá fora, com raios e tudo. Mas a pessoa que tá observando tá dentro de casa bem segura. Essa tempestade, nesse exato contexto, representa um perigo ou um risco? A resposta talvez não seja tão óbvia quanto parece. Pois é, a resposta para essa pergunta é justamente o que diferencia uma situação tranquila de uma que pode dar muito errado. E é exatamente isso que a gente vai detalhar aqui. Saber essa diferença é o primeiríssimo passo para a gente tomar decisões mais inteligentes e seguras na vida. Então, vamos começar pela raiz da questão. A confusão que todo mundo faz com esses termos. É super comum usar um no lugar do outro. Por isso, nosso primeiro passo vai ser colocar cada palavra no seu devido lugar. E aqui tá o pulo do gato. Pensa assim, o perigo é a fonte, é algo que faz parte da natureza de alguma coisa. É uma característica que está ali, com potencial para causar um estrago. Já o risco tem a ver com a chance, a probabilidade de alguém ser atingido por esse perigo. Envolve cálculo e, a palavra mais importante de todas, exposição. Certo. Agora que a gente já separou as coisas, vamos mergulhar no primeiro conceito. O que, afinal de contas, define um perigo? Qual é a verdadeira essência dele? A definição é até bem direta, saca? Perigo é o potencial de dano que uma coisa tem. É uma qualidade que pertence àquilo. Não importa se tem alguém perto ou longe. É a fonte, a origem da possibilidade de algo dar errado. E olha só, essa citação da nossa fonte de referência deixa isso claríssimo. A palavra-chave aqui é intrínseco. Ou seja, não importa o que aconteça, aquela característica perigosa vai estar sempre ali, faz parte do DNA da coisa. O exemplo mais clássico de todos é o fogo. Pensa bem, o fogo, pela sua própria natureza, queima. Ele destrói. Ele é um perigo. Seja uma fogueirinha ali controlada ou um incêndio florestal gigantesco, a propriedade intrínseca dele de causar dano tá sempre lá. Beleza, perigo, a fonte, tá entendido. Agora vamos para outra ponta dessa equação, o risco. Se o fogo é o perigo, o risco é a chance de se queimar. E é aqui que a gente entra no campo da probabilidade e, de novo, da exposição. Então, a grande sacada é a seguinte: o risco não é algo fixo, ele muda. É a chance de um acidente acontecer, e essa chance aumenta ou diminui dependendo do quanto a gente interage com o perigo. No final das contas, tudo se resume à exposição. Para ficar bem claro, vamos usar um exemplo prático. Imagina um lago de águas azuis e profundas. O lago, por si só, é o perigo. Existe o potencial de afogamento. Mas o risco só aparece de verdade no passo 2, a exposição. É quando alguém que não sabe nadar resolve entrar na água. E o resultado? Um risco altíssimo de afogamento. E é aqui que a coisa fica interessante de verdade. Se o risco depende da exposição, isso significa que a gente tem o controle nas mãos. A gente pode, ativamente, gerenciar o risco e transformar uma situação que poderia ser perigosa em algo seguro, aceitável. De volta ao nosso lago. É bom lembrar, aquela água funda, por si só, é o perigo. É a fonte, a característica intrínseca com potencial para causar um dano. Mas aí, a cena muda completamente. Quando a gente adiciona o elemento da exposição, a pessoa que não sabe nadar entrando na água, aquele perigo se transforma num risco real, imediato. A interação com o perigo é o que cria o risco. Ok, os exemplos do fogo e da água ajudaram a gente a entender, né? Mas como isso funciona no mundo real, num cenário bem mais complexo, como o uso de agrotóxicos na agricultura? Vamos dar uma olhada? A lógica é exatamente a mesma. Um agrotóxico, por sua natureza química, claro que representa um perigo. Isso é um fato. Mas o ponto-chave é que a exposição a esse perigo pode e deve ser controlada. Assim, o risco é reduzido a um nível seguro. E como é que se faz esse controle na prática? É aí que entram as barreiras de segurança. A ideia não é eliminar o perigo, mas sim gerenciar a exposição a ele. É como a gente vê aqui, usando equipamentos de proteção, seguindo à risca as instruções, obedecendo à receita de um profissional e respeitando os prazos. Cada uma dessas ações é um escudo que diminui o risco. Essa frase aqui resume tudo de forma perfeita. O objetivo não é viver num mundo sem perigos, até porque isso é impossível. O lance é entender os perigos, medir a exposição e agir para que o risco se torne aceitável. Isso permite que a gente faça nossas atividades com muito mais segurança. E pra gente fechar, fica aqui uma reflexão. Pensa aí no nosso dia a dia. Dirige um carro, cozinhar, praticar um esporte. Todas essas atividades têm perigos envolvidos. A questão é, quais são os riscos que a gente controla no cotidiano, muitas vezes sem nem se dar conta? Saber essa diferença dá pra gente o poder de agir com mais consciência e, claro, com mais segurança.